Você está preparado para lucrar no modo Ultra? Contrate gratuitamente o Profit Ultra, a ferramenta avançada da Analogica que, junto com a Genial, a casa do trader, vai levar os seus trades a um novo patamar. O Profit Ultra não é apenas sobre velocidade ou tecnologia avançada, mas é sobre uma experiência de trade muito superior. É a escolha de quem já domina o mercado e agora quer maximizar os seus resultados. Garanta já o seu Profit Ultra com condições exclusivas pela Genial e opere com o poder que as suas operações merecem. Clica no link do vídeo, mas corra, o estoque é limitado. Olá, estamos de volta aqui com Conversa com os Demais. Tenho comigo hoje novamente aqui Carlos Cabal. Carlos Cabal, que quase todo mundo conhece, quer dizer, é economista da Oriz, foi secretário do Tesouro. Cabal, tudo bem? Muito obrigado por ter aceito nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui conosco novamente. Bom dia a todas e todos. Eu que agradeço, Zé Márcio. Sempre um prazer aí participar da sua conversa e nesse início de ano aí que parece ser tão desafiador. Vamos lá. Quer dizer, eu acho que esse é o ponto que vale a pena conversar. Como é que você está vendo aí o cenário para 2025? Quer dizer, o final do ano passado foi bastante complicado, né? Quer dizer, tivemos uma forte desvalorização cambial, uma fuga de recursos do Brasil muito impressionante, né? Quer dizer, como é que você está vendo esse processo? Você acha que, primeiro, quer dizer, eu acho que um pouco uma pergunta importante é da sua avaliação, o que está gerando essa desconfiança em relação à economia brasileira? Bom, acho que, em primeiro lugar, a gente pode depois conversar melhor, né? O cenário internacional, ele parece que será mais desafiador do que aquilo que se imaginava, né? Há tempos atrás, enfim, uma política monetária nos Estados Unidos muito mais dura, né, do que se imaginava, a entrada também do presidente Trump daqui a 10 dias, alguma coisa assim, né? E acho que consolida, né, a ideia de juros internacionais mais altos por mais tempo, né, e num claro predomínio do dólar, né, sobre as demais moedas, né. E aí, aqueles que tiverem, né, a lição de casa feita sofrerão menos, né, terão menos problemas nesse cenário. E, infelizmente, como nós aqui no Brasil não fizemos a lição de casa, né, e perdemos a oportunidade aí no final do ano passado de fazer uma correção de rota mais importante do ponto de vista da política fiscal, pagamos um preço grande, né, no mês de dezembro, que acho que foi um pouco a confluência dessas duas tendências, né, a ideia de um quadro internacional mais difícil, ao mesmo tempo em que ficou claro, né, que o pacote apresentado pelo governo, né, pelo ministro Haddad, já bastante tímido no tocante à correção de rota estrutural das contas públicas, ele foi ainda adicionalmente desidratado, né, no Congresso Nacional. E a grande manifestação disso, que até me surpreendeu, não estava, acho que no radar de ninguém, né, foi um fluxo cambial extremamente negativo do mês de dezembro, né. Acho que ainda vamos ter que aguardar os dados do balanço de pagamentos de dezembro para entender sobre o aspecto mais qualitativo o que aconteceu, mas foi de fato anormal, em que pese a sazonalidade negativa que o fluxo cambial sempre tem em dezembro, enfim, ele nunca deixa de ser negativo em dezembro, mas houve aí saídas, né, muito fortes, né, levando ao Banco Central a venda de dólar spot, aí até peguei aqui o dado, 21 bilhões e 0,5, né, de venda de dólar spot no mês de dezembro. Então, acho que tudo isso configura, né, claramente um cenário bastante desafiador aí para o ano de 2025. Quer dizer, na verdade a gente vem aí numa tendência já bem complicada desde meados do ano, né? Você tem aumento de taxa de juros, aumento de expectativa para a inflação, ou seja, quer dizer, você tem uma situação que, né, na nossa avaliação aqui, a gente está muito preocupado com uma questão de credibilidade da política fiscal, tá certo, na economia brasileira.
o problema todo é que eu acho que os agentes estavam esperando uma proposta de ajuste fiscal um pouco mais dura do que veio, e veio uma coisa muito leve, né? Quer dizer, na verdade, é um ponto importante, Cabal, na minha avaliação, é o seguinte, quer dizer, tanto o arcabouço fiscal quanto essa proposta que veio aí no final do ano passado não estabilizam a dívida como proporção do PIB no horizonte relevante. Consequentemente, quer dizer, o que esperar no futuro, né? Quer dizer, como é que você acha que os investidores vão reagir, dado que está cada vez mais claro que a incapacidade desse governo, quer dizer, a capacidade é uma palavra ruim, quer dizer, mas a não vontade desse governo de estabilizar a dívida pública brasileira, certo? Então, acho que esse é o X da questão, né? Quando o arcabouço foi proposto, né, no ano de 2023, muitos, né, que ou já passaram lá pelo Tesouro Nacional, né, olham com mais detalhe as contas públicas, né, ou mesmo os economistas em geral, né, enfim, fazendo suas projeções de dívida PIB, entenderam, né, que havia dois problemas ali, né? Em primeiro, que o arcabouço não garantiria, nos termos que ele foi proposto, a estabilidade da dívida PIB, né? E o segundo problema é que ele tinha uma incompatibilidade intrínseca, né, com o ritmo de crescimento do gasto obrigatório. Ele era inconsistente do ponto de vista da sua própria concepção, né? Isso, inclusive, forçou o governo, no final do ano passado, a fazer aquela pequena correção, né, a limitação do crescimento de gastos obrigatórios, né, por exemplo, a correção do salário mínimo a 2,5% do PIB, porque senão você nem chegaria, né, no final do mandato presidencial com um arcabouço de pé, porque a compressão, né, das despesas discricionárias seria de tal monta, né, que geraria ali um constrangimento muito grande na gestão de curto prazo do Tesouro Nacional, né? Só que esse ajuste, né, foi muito mais, né, para dar um fôlego adicional para o governo, para o arcabouço, né, no atual mandato presidencial, e sem, evidentemente, equacionar o problema estrutural de fundo que a gente tem, né, dos gastos obrigatórios, né? Então, nesse momento, havia, né, na mesa algumas propostas ligadas à dinâmica do seguro-desemprego, ao crescimento, né, vertiginoso dos gastos de saúde e educação, pela a reindexação que houve, né, as receitas, né, que foi a meu ver, um dos erros, né, mais grosseiros, né, do novo arcabouço, né? Me lembro muito bem, Zé Márcio, da sua contribuição enorme, né, no governo Temer para o teto de gastos. Exatamente se conseguiu naquele momento, né, trazer saúde e educação pela correção do IPCA, né, e nós desperdiçamos essa grande conquista, né, em 2023, quando voltamos atrás com relação a esse ponto. Então, a aritmética ficou muito fácil, né? Quer dizer, qualquer conta ligada ao crescimento desses gastos mostra que, né, o arcabouço não garante a sua própria sobrevida, e muito menos aquilo que, né, todo mundo gostaria de ver, que é a estabilidade da dívida PIB no médio e longo prazo. Quer dizer, o problema é que isso vira uma bola de neve, né? Hoje, quer dizer, dado o que aconteceu, quer dizer, dado a percepção da parte dos investidores de que o governo não vai efetivamente fazer um programa suficientemente forte para estabilizar a relação dívida-PIB, as taxas de juros explodiram.
isso significa um aumento do gasto do déficit público nominal e, consequentemente, um aumento da dívida. Então, quer dizer, você está entrando numa bola de neve extremamente preocupante, né? Quer dizer, eu acho que isso é uma coisa que me preocupa particularmente, porque eu acho que é isso que caracteriza a perda de credibilidade da política fiscal na minha avaliação. Como é que você está vendo essa questão aí dessa tendência a que a gente já está com taxa de juros de 15% em praticamente todos os vértices, tá certo? Então, eu acho que é bem complicado, né? É muito complicado e, do ponto de vista da dinâmica da dívida pública, da sua gestão, né? De novo, né? Quando você passou pelo Tesouro Nacional, você sabe que toda semana você tem que fazer leilões da dívida, tem que garantir, né, um determinado volume de colocação de papéis para rolar a dívida, enfim, no caso atual, inclusive, dá conta de um déficit nominal aí beirando 10% do PIB, o que não faz sentido, né, dado o grau de aquecimento da economia. E o meu maior temor ao longo do ano passado era que exatamente batêssemos, né, naquele limite que levasse o Tesouro Nacional a ter que entrar e recomprar papéis, o que acabou acontecendo, né? Em dezembro foram 9,5 bilhões de títulos recomprados, né? Reduzindo, né, portanto, o colchão da dívida, né, que vai ser certamente aí um ponto de foco no ano de 2025. E com relação à estrutura da dívida, nós já estamos aí com 45,9, até peguei o dado aqui, da dívida pública ao final de novembro, e toda ela ligada à LFT, né? Então, como já temos aí, né, contratados mais 200 pontos base de alta da Selic, nos termos que o próprio BC anunciou, nós mesmos achamos que vai além disso, provavelmente para 15%, né? Pois é, já teremos esse impacto ocorrendo aí ao longo do primeiro trimestre do ano que vem, né? Então, do ponto de vista da estrutura da dívida, a gente está vendo um encurtamento, né, muito grande, que eu acho que terá que continuar no ano de 2025. No final de janeiro, nós vamos ter o anúncio do Plano Anual de Financiamento. Certamente aí vai acontecer da banda ligada à LFTI mais próxima a 50%, que é inédito nos últimos anos, né? Tendo em vista, né, que, inclusive, Zé Márcio, uma coisa importante é que entre agosto e novembro nós vínhamos observando um aumento, né, da participação do estrangeiro na composição, enquanto detentor da dívida pública. E o estrangeiro, ele é o grande tomador, né, de títulos pré-fixados, né? Embora nós aqui no Brasil estivéssemos muito preocupados com a questão fiscal, houve esse movimento, né, de aumento de participação do estrangeiro, talvez, inclusive, na esteira ali da decisão da Moody's, né, que muitos aqui no Brasil, né, não entenderam muito bem, mas, enfim, foi, né, um selo aí de confiança. E no mês de dezembro, uma das hipóteses, inclusive para explicar parte desse fluxo muito negativo, teria sido o stop loss do estrangeiro na dívida PIB, na dívida, melhor dizendo, né, dado que a gente teve aí um verdadeiro massacre, né, em termos das taxas, né, da alta das taxas, e para o estrangeiro, além disso, a perda com a alta do dólar, né. Então, eu acho que dezembro criou um problema adicional, né, que a partir de agora nós não vamos poder contar, né, com esse ingresso mais elevado dos estrangeiros que vinha acontecendo aí nos últimos meses até o mês de dezembro. Ou seja, né, a situação continuará ainda mais desafiadora. Na verdade, quer dizer, nesse cenário, a expectativa certamente não é de valorização do real, né? Quer dizer, a expectativa, na melhor das hipóteses, é uma tendência, talvez, à estabilização, mas o mais provável,
na minha cabeça pelo menos, quer dizer, é uma persistência nesse processo de desvalorização, ainda que mais lentamente do que aconteceu no final do ano passado, né? Eu acho que o final do ano passado foi uma situação um pouco fora do normal, mas de qualquer forma, eu acho que é pouco provável que a gente veja alguma tendência à valorização aí nos próximos meses, tá certo? Ao longo desse ano, o que tende a gerar uma pressão inflacionária importante, né? Quer dizer, uma parte grande dessa desvalorização cambial que já aconteceu não entrou ainda na taxa de inflação em 2024, que já foi acima do limite superior da meta. Né? Quer dizer, como é que você está vendo esse cenário da inflação? Você acha qual a previsão que vocês têm por aí? Quer dizer, a gente está aqui com a previsão do IPCA de 5,7% em 2025. Como é que vocês estão vendo esse processo? Então, Zé Márcio, eu acho que um número mais próximo de 6%, como você está sugerindo, né? E talvez até com um leve viés de alta, né, por conta exatamente do câmbio. Hoje, inclusive, no IPCA de dezembro, né, já apareceu, né, como uma surpresa, uma contribuição maior dos preços industriais, né, nos núcleos, né, ao mesmo tempo que não temos tido o arrefecimento da pressão vinda dos serviços, né, que continua muito intensa por conta do mercado de trabalho, enfim, tudo aquilo que a gente vem discutindo ao longo dos últimos anos, dos últimos meses, né, pelo menos, né, ou mesmo anos, né, com o mercado de trabalho tão apertado, e a isso deve haver essa adição da pressão do câmbio nos bens industriais. A gente já tem visto isso nos IPAs, né, nos últimos meses, e normalmente, né, é uma questão de tempo. Isso se fala muito aí em remarcações de preços, né, ao longo do mês de janeiro. Enfim, a gente vai ter de bens industriais, né, vamos ter que acompanhar isso. E com relação ao dólar, né, o que eu tenho dito assim para ficar mais fácil é que o 6 é o novo 5, né? A gente se acostumou com o dólar a 5 durante muito tempo, mas esse 5 ele já vem de muitos anos, né? Então ele vinha de muitos anos. E eu acho que agora é 6, e para mim o 7 é mais provável do que a gente voltar ali para 5,5, os níveis que a gente tinha aí 6 meses atrás, até porque, como eu disse antes, né, o domínio do dólar globalmente, né, e se a gente olhar Europa muito enfraquecida, o euro se comportando muito mal, as moedas desenvolvidas, inclusive nesse início de ano, né, sofrendo muito ante ao dólar, uma pressão muito forte no próprio yuan chinês por conta da desaceleração da China, que é outra tendência aí no quadro internacional que não nos favorece pelo impacto em commodities, né, enfim. Nesse sentido, acho que tendo em vista aí o desequilíbrio, né, que nós temos aqui doméstico, né, oriundo, né, da política fiscal, não me parece que o 6 é um número tranquilo para a gente imaginar ao longo do ano de 2025. Agora, Caval, quer dizer, a gente está falando muito sobre a política fiscal, que eu acho que tem um desequilíbrio fiscal tão óbvio que acaba dominando o cenário, tá certo? Mas como é que você vê a política monetária? Você acha que o Banco Central, que eu, na verdade, quer dizer, me preocupa um pouco, por isso que eu estou perguntando, quer dizer, você acha que o Banco Central vai efetivamente perseguir a meta, dado a política fiscal que está aí, ou você acha que o Banco Central pode eventualmente ser um pouco conivente com uma taxa de inflação um pouco mais alta, porque a taxa de juros necessária para chegar na meta pode ser excessivamente elevada? Como é que você vê esse processo? Então, é uma excelente pergunta. Eu acho que, vamos dizer, até aqui, né, os sinais que nós tivemos foram de uma transição que surpreendeu do ponto de vista positivo, né? É importante a gente ter em mente, né, que tudo que aconteceu de deterioração do ponto de vista institucional no que toca à política fiscal, mencionamos aqui isso, né,
Ocorreu o oposto no Banco Central, né? Quer dizer, no Banco Central a gente tem autonomia, a gente tem uma nova lei de relacionamento entre o Banco Central e o Tesouro Nacional, enfim, todo o arcabouço ligado ao Banco Central, a lei cambial, enfim, todo o esforço feito pela gestão anterior, ele vai mitigar, né, até onde for possível, todo esse desequilíbrio que a gente tem da área fiscal. Mas ele não tem como resolver, né, algo que tem uma dimensão muito maior do que os instrumentos que o BC controla. Do ponto de vista da inflação, eu acho que eles vão ter que fazer uma política dura, mas não tão dura a ponto de você garantir, né, que a inflação convirja para a meta, né, no horizonte relevante, que vai ser cada vez mais 2026. Acho que vai ser difícil. Acho que eles vão ter que fazer, né, uma convergência mais lenta, dado a magnitude do choque de juros que você teria que dar e na presença de uma política fiscal que não vai colaborar, né? Então não tem muito o que fazer. O meu grande medo é o que eles vão fazer com os demais instrumentos, né? Porque virá pressões, por exemplo, para abrandar compulsórios de poupança, né? E já vimos, né? Já estão, né, aí muito claras as pressões para uma atuação mais incisiva no mercado de câmbio, né? A gente lembra na gestão Tombini, né, quando o Banco Central fez um programa vultoso, né, de vendas de swaps e tudo mais, né? E acho que nesse momento a gente tentar, né, resolver esse desequilíbrio da política fiscal contendo a desvalorização do cambial é a pior solução, porque isso vai estimular a demanda por dólar, né? Se todo mundo achar que o dólar está mais ou menos fixo nesse nível atual, que as coisas podem piorar, eu acho que a demanda de dólar vai subir, né? Então aí a venda do Banco Central ela se torna ineficaz. Então acho que a política monetária ela vai ser dura, né? Até os sinais têm sido nessa direção. O que me preocupa mais é o que eles vão fazer na atuação no campo. Eu concordo com você. Eu costumo dizer, que reserva é um seguro, né? E seguro você só usa depois que o acidente já aconteceu. Então, eu acho que o ponto é um pouco esse. Na hora que você começa... E essa é a preocupação com a utilização da venda de reserva já em dezembro, né? Quer dizer, o sinal de dezembro é que, olha, o acidente está começando a ficar complicado. Ele precisa de começar a gastar dinheiro para consertar o automóvel, tá certo? Isso eu acho que realmente bastante preocupante, tá certo? Mas, quer dizer, eu acho que esse é um pouco o ponto que eu acho que é importante, né? Quer dizer, você tem o instrumento da política monetária, da taxa de juros, e tem os outros instrumentos. Acontece que os outros instrumentos são muito ineficientes, né? Quer dizer, a gente sabe disso, a gente sabe exatamente como é que funciona. E aí, quer dizer, na hora que você começa a entrar nesse jogo, é difícil de sair. E a pressão realmente está aumentando, né? Quer dizer, eu acho que esse que é o ponto importante, tá certo? É bom você citar isso, porque exatamente essa era a visão que prevalecia na gestão Tombini, a ideia de outros instrumentos, né? Então, puxa, temos que olhar, porque o juro alto, né, ele pune a economia, o emprego, vamos ver, né, outros instrumentos que o Banco Central possa utilizar, né, que não exclusivamente a política monetária e tal. Esse é exatamente o meu temor. Isso, inclusive instrumentos quantitativos, controle de preço, né? Nós vimos lá na época do Tombini, redução de preço de energia via canetada, tá certo? Controle de preço de petróleo, tá certo? Esse tipo de coisa. Tudo isso acaba construindo um conjunto de instrumentos que são extremamente ineficientes e geram só problemas no final das contas, tá certo? Nós estamos já vendo, né, a defasagem do preço dos combustíveis. Exatamente, já começou, tá certo? Esse é um ponto que vai ter que resolver em algum momento, tá certo? A grande vantagem é que hoje, quer dizer,
o preço do combustível tem duas funções, né? Tem uma função fiscal, né, que é arrecadação, e tem uma função preço. Então, hoje, pelo menos, tem essa dualidade, o que vai fazer com que o Ministério da Fazenda pense duas vezes antes de usar o preço do combustível para controlar a inflação, certo? Porque prejudica do lado fiscal. Então, acho que isso pode acalmar um pouco a atuação do Ministério da Fazenda. Agora, Cabal, deixa eu voltar um pouquinho na questão internacional. Como é que você está vendo aí o cenário para a economia americana, as políticas do presidente Trump? Quer dizer, eu tenho uma visão, eu acho que tem algumas coisas positivas, outras negativas, né? A coisa claramente, do meu ponto de vista, pelo menos a questão do protecionismo, das tarifas me preocupa particularmente, a fragmentação do comércio internacional, quer dizer, eu acho que isso é uma coisa preocupante, mas por outro lado, eu acho que o lado menos regulação, menos impostos, certo? Redução de custos, se é que eles vão conseguir uma redução de custos mesmo, como o Elon Musk está sugerindo. Como é que você está vendo essa coisa da política, da política do futuro presidente Trump nos Estados Unidos? Então, acho que para quem tem um pouco mais de cabelo branco como nós, né, eu acho que faz muito tempo, né, talvez teremos que voltar ali nos anos 70, que a gente não vê um cenário que o presidente americano, o governo americano, tenha tanto poder, né, geopolítico, militar, econômico, enfim, como hoje, né? Isso coincide, né, com, não por acaso, mas também compõe esse quadro, a Europa muito enfraquecida, né, inclusive com os custos associados à guerra da Ucrânia, a própria Rússia, né, envolvida aí nesse conflito e também afetada economicamente, e o grande contraponto, né, que vinha sendo a China, também numa situação cíclica, né, ou talvez até estrutural, né, de um crescimento muito mais baixo, né? Então isso acho que dá ao presidente Trump um poder, né, que também emana da sua vitória eleitoral, muito grande do ponto de vista de atingir interesses estratégicos americanos, né, nesse momento. E a tarifa, né, será, né, o grande instrumento para isso, né? Como disse o Ian Bremmer da Eurásia, né, ele vai weaponize as tarifas, né? As tarifas se transformarão numa grande arma, né, do ponto de vista dos interesses americanos, seja inclusive ali dentro do próprio continente, Canadá, México, mas também, sobretudo, China e talvez até Europa. Então isso preocupa sim, né? Acho que para o Brasil nós não estamos na alça de mira dele, né, de uma forma relevante, mas os efeitos que isso possa vir a ter na China, enfim, são importantes para nós e, eventualmente, até do ponto de vista da própria inflação americana e a percepção de que isso acarreta juros mais elevados. Agora, do ponto de vista da economia americana em si, né, tirando, vamos dizer, a política mais idiosincrática, né, que ele vai adotar com relação a tarifas, né, que eu acho que hoje, inclusive, minha impressão é que é muito menos econômico, né, no sentido de que vou recuperar a indústria americana e muito mais, vamos dizer, geopolítico e estratégico. A economia americana ela já vinha muito bem, né? E acho que o que a gente está observando, no sentido de aumento de confiança de pequenos empresários, alguns fenômenos, né, associados à eleição de Trump, que já haviam se manifestado no seu primeiro mandato, acho que dão aí esse tom mais otimista com relação ao crescimento econômico lá, na linha do que você está sugerindo aí, da desregulamentação. Então, é um contexto, né, dos Estados Unidos crescendo forte ainda, né? É um contexto de dólar forte e na nossa discussão aqui interna, a gente já vê, por exemplo, riscos para a Bolsa lá fora, né?
porque a Bolsa, embora ela tenha um potencial, evidentemente, de acompanhar, né, o maior crescimento da economia, ela já está muito esticada, né? E na medida em que esse crescimento exuberante limite a capacidade do Federal Reserve de cortar os juros, né, talvez você não tenha, né, um desempenho tão exuberante das bolsas americanas, como a gente viu nos últimos 2 anos, onde, né, ela foi realmente, teve um desempenho aí espetacular. Então, acho que um outro ponto aí, um comentário aí também em linha com a Eurásia, é que o maior problema, né, que o Trump pode causar para o Brasil é exatamente esse contexto de mais crescimento, mais inflação, né, e não necessariamente o Trump será, né, o grande fator do ponto de vista da inflação americana, mas certamente ele não vai fazer, aparentemente, nada que no curto prazo a reduza, né? Então isso cria um ambiente econômico para o Brasil muito mais desafiador, né? Dado que parecia, né, que a estratégia do governo era, né, uma política fiscal muito robusta no início do mandato, né, para depois você ter o espaço para redução de juros, né, na segunda metade do mandato, em linha com a redução de juros que estaria ocorrendo, né, já de forma mais significativa nos Estados Unidos. Então, parece que, do ponto de vista estratégico, né, aquilo que o governo apostou que aconteceria na segunda metade do mandato presidencial pode acontecer de uma maneira muito diferente, muito mais desafiadora. Concordo. Acho que esse é um ponto super importante. Eu acho que a economia americana deve continuar crescendo, deve continuar robusta, tá certo? Eu acho que, do ponto de vista do Brasil, uma coisa que preocupa também é essa questão da China, como você falou, né? Quer dizer, a minha avaliação é que a desaceleração chinesa é muito mais estrutural do que conjuntural, é muito mais estrutural do que cíclica. Eu acho que você tem um excesso de investimento, no fundo é isso, tá certo? Quer dizer, lá nos nossos modelinhos teóricos, a relação capital-trabalho cresceu demais, tá certo? E significa uma produtividade marginal do capital muito menor do que tinha antes, né? Quer dizer, antes a China investia 40% do PIB e crescia 12% ao ano. Agora investe 40% do PIB e cresce 4,5%. Então, acho que esse aí é o fator, e isso prejudica muito o Brasil. E com essa coisa das tarifas, vai desacelerar ainda mais, né? E como é que você acha que como é que você está vendo essa questão da China, o efeito sobre a economia brasileira? Você acha que pode ter um efeito substancial ou vai ser marginal? Não, eu acho que é importante sobre o mundo como um todo, né? Acho que preocupa você olhar para a China hoje e ver um déficit, né, público que é inclusive maior do que o do Brasil, né? Quer dizer, precisávamos, né, ter alguém para é uma surpresa a gente ver alguém, né, como eles com um déficit tão grande, né? E o diferente é que lá, de fato, você tem uma economia em desaceleração, né? Não é o nosso caso aqui. Mas esse lado estrutural que preocupa, né, vem primeiro da demografia, né, que a população tá decrescendo, o excesso de oferta no setor imobiliário, né, e a redução de preços, né, e tirando um grande vetor de crescimento, uma situação fiscal muito ruim dos governos provinciais, que foram os que, né, alavancaram esse boom imobiliário nos últimos anos, né? E uma dificuldade de estimular a economia via câmbio, né? Dado que o modelo deles de câmbio não permite isso. O que coloca um risco muito grande da gente ver a China ir num caminho semelhante ao Japão nos anos 90, que é o caminho da deflação, né? E a gente teve aí, mesmo essa semana, né, os títulos, a taxa de juros chinesa no nível mais baixo, né, de toda a história, 300 pontos a base abaixo do juro americano, né?
Então, numa situação que coloca, né, pressão sobre a taxa de câmbio, ou seja, é um desafio muito grande para o governo chinês nesse momento, estimular a economia sem ter, né, o mecanismo da taxa de câmbio, que é a forma clássica, né, de você inflacionar a economia quando você está perto da deflação. E aí, com uma inflação de 0,1%, tá certo? Ao ano. Então, realmente, você está muito próximo de um regime, de uma situação bem deflacionária. Cavalo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, um prazer enorme, excelente conversa, muito bom mesmo, tá certo? Acho que tenho certeza que os ouvintes adoraram. Muito obrigado e até uma próxima, vamos ver aqui como é que vai ser esse ano de 2025 aí. Eu que agradeço, Zé Márcio. Zé Márcio, um grande abraço aí a todas e todos aí que participaram também. Ok, um abraço, até logo. Você quer economizar até 35% na conta de luz do seu negócio? Sim, você empresário de qualquer lugar do Brasil que tenha um consumo de energia elétrica acima de R$10.000 pode diminuir bastante seus gastos. O caminho é o Mercado Livre de Energia e quem vai te guiar é a Genial Energy. A Genial Energy é o braço de energia do Grupo Genial Investimentos, que você já conhece. Com a gente, você não poupa apenas o seu dinheiro, mas também o planeta. Ela atua no mercado livre de energia, que é onde se comercializa livremente fornecedor, preço, quantidade de energia contratada, período de suprimento, pagamento, tudo que é relativo às suas despesas com energia. Eu vou te explicar como você pode economizar com a gente. Envie a sua conta de luz e receba um estudo detalhado de economia para a sua empresa. Contrate a energia da Genial e a nossa equipe fará toda a sua migração com segurança. A partir daí, é gerenciar a sua economia mensal com todo o auxílio da nossa equipe. É simples, não é? Aponte o seu celular para este QR Code para saber mais detalhes ou para já começar a economizar.